Vamos ficar de pé para nós cantarmos juntos, Somente Crer. Somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer. Amém? Amém. Deus abençoe, irmãos. Aproveitando aqui a oportunidade de estar com o pastor Orlando e vocês que pertencem ao ministério dele, e alguns irmãos também que pertencem ao nosso ministério, aqui de Betim e também de Governador Valadares, Deus abençoe cada um de vocês. A gente quer apenas transmitir mais alguma coisa que Deus possa despertar todos nós para com a palavra da hora em que vivemos. Atos capítulo 13, eu quero ler com vocês o verso 32. E nós vos anunciamos que a promessa que foi feita aos pais, Deus a cumpriu a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus. Grande Deus, que o Senhor possa encontrar lugar em cada coração, porque é tempo que o Senhor quer entrar através das últimas promessas cumpridas e se manifestar através de seres mortais, seres humanos, mas que tem sinceridade, que tem fé, que crê na sua palavra. Por isso pedimos que o Senhor fale conosco neste momento, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. As promessas de Deus para hoje. Bom, falar que Deus fez o que Ele prometeu e fez desde o Velho Testamento, eu creio que não é difícil para nenhum de nós crermos. Falar que Ele tirou um povo do Egito através de um braço forte e um profeta e guiou este povo pelo deserto e depois Deus precisou tomar outro homem após Moisés para introduzir o povo que havia saído do Egito à promessa, que era a terra de Canaã, que manava leite e mel. É bonito nós sabermos de tudo isto, que poderíamos até mesmo aplicar o que aconteceu
lá atrás, e o que está acontecendo até aos nossos dias. Então, se nós caminharmos um pouquinho, nós caminhamos um pouquinho com Moisés e saímos do Egito, saímos das denominações. Mas nós não queremos apenas sair das denominações, porque o próprio grupo de Moisés, que saiu do Egito, eles morreram no deserto. Eles falharam no terceiro dia, que eles pararam em Cades Barneia, e ali mesmo falharam quando aqueles homens foram escolhidos para chegar até Canaã, visitar Canaã e trazer de Canaã um resultado daquilo que Deus houvera dito, que a terra era boa. E eles tinham que trazer uma amostra de que a terra era boa. E nós sabemos que 12 homens, 12 espias, foram para visitar essa terra. Mas 10 espias não creram. E 2 apenas creram. Vamos aplicar isso a todo tempo, no tempo do irmão Brana, no nosso tempo. Tenha sempre esses 10 espias representados em ministros, porque aqueles 10 espias estavam representando as tribos de Israel. E tinha ministro no meio. E tinha ministro que desencorajava o povo, porque eles chegaram na terra da promessa e encontraram gigantes, não encontraram homens normais. A Bíblia diz que lá havia os heteus, os heveus, os girgazeus, e assim por diante. Eram homens grandes, homens gigantes. E eles ficaram com medo dos homens. A terra que Deus tinha prometido para Israel, já tinha gente lá. Já tinha gente usufruindo das bênçãos, quando aquilo era uma promessa para Israel. E o que Israel tinha que fazer? Tinha que chegar na terra, tirar aqueles gigantes, colocá-los fora e tomar posse da terra, porque era promessa para Israel. Só que os 10 espias olharam e disseram: nós não vamos vir para cá. Os homens daqui são grandes e nós parecemos gafanhoto perante eles. Então nós não viremos. E só sobrou 2, Josué e Caleb, que disseram: olha, nós vamos vir para cá. Nós vamos animar a congregação. 10 disseram: nós vamos desanimar a congregação. 2 disseram: nós viremos aqui com os verdadeiros crentes. 10 disseram: nós faremos de tudo para que ninguém suba até esta terra da promessa. Então, irmãos, nós vamos ter os que desencorajam. Assim nós vamos ter irmãos desencorajados e irmãos encorajados. Nós vamos ter quem chega lá para possuir a promessa, e vamos ter aqueles que vão desanimar os outros. E nesse trajeto, nós temos aqui da mensagem do irmão Brana, que todos vocês conhecem, nós temos os pregadores que animam o povo para entrar na promessa, que é a revelação dos selos, que o que Deus prometeu para Israel foi natural. Foi uma terra que mana leite e mel, mas era natural. Era mel de verdade, era leite de verdade, era de verdade grandes figos, grandes uvas, eram coisas tremendas, mas tudo era natural. E o que Deus tem prometido para nós, a igreja do último tempo, não é natural, é espiritual. Deus prometeu: mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele tocar a sua trombeta, então cumprir-se-á o segredo de Deus, segundo ele anunciou aos profetas, seus servos. E o que Deus tinha anunciado é que durante 7 eras
nós teríamos mensageiros, mas chegaria nos dias do sétimo anjo, nós não teríamos apenas um homem, um mensageiro, nós teríamos a revelação daquilo que Deus prometeu durante todos esses 2 milênios. Ele prometeu que faria conhecido para todos nós os mistérios, os segredos que estavam escondidos na Bíblia. E eu creio que para vocês que conhecem a mensagem do irmão Brana, sabe que o irmão Brana foi este sétimo anjo e que ele pregou uma mensagem que abriu a Bíblia para nós. Para começar, ele recebeu uma Bíblia aberta. Irmão Brana teve o tempo de ter uma Bíblia fechada, isto é, você pode abrir o livro, ler ele, mas não entender. Então ele está fechado. O povo abria a Bíblia, lia a Bíblia, mas estava fechado, estava cerrado aquilo para eles. Mas chegou o tempo que Deus desceu do céu como um anjo forte, em Apocalipse 10:1, e trouxe o livrinho aberto. E o livro aberto, isto quer dizer que estavam abertos 7 selos. Se o livrinho viesse do céu, aberto com 6 selos, ele não poderia vir aberto, ele viria quase aberto. Mas você lê a Bíblia, Apocalipse 10, verso 1, você vê um anjo forte descendo do céu com o livrinho aberto. Não quase aberto, um livrinho aberto. Isso quer dizer, o anjo forte, que é Cristo, diz o irmão Brana, desceu do céu com a Bíblia revelada, a Bíblia aberta. Bíblia revelada é 7 selos abertos. As pessoas acostumam ler, e nós acostumamos também a ler, durante esse espaço de 40, 50 anos, que o irmão Brana pregou os selos, nós costumamos ler os parágrafos que o irmão Brana diz: foi-nos revelado 6 selos. O 7º não pôde revelar porque é a vinda do Senhor. Então nós aprendemos isso. Foi revelado 6 selos. E o 7º não podia porque era a vinda do Senhor. Agora, nós aprendemos, depois de todos estes 40 anos, nós aprendemos que a vinda do Senhor, que o profeta estava falando, está registrado também na sua própria mensagem, que ele falou sobre na brecha, também o intervalo, que é a mesma coisa que a brecha, só os parágrafos são diferentes. Mas na brecha ele fala sobre isto. E também no intervalo 25 ele fala sobre estas coisas. Que o 7º anjo está na terra no tempo da sua vinda. Olha bem, o 7º anjo está na terra no tempo da sua vinda. Então, o 7º selo, ele não podia revelar, porque era o tempo da sua vinda. E era o tempo da vinda do profeta. Porque o 7º anjo estava na terra no tempo da vinda de Cristo para manifestar como filho do homem. Eu sempre gosto de esclarecer melhor, porque as pessoas veem a vinda de Cristo como rapto. Rapto, você tem como a vinda de Cristo. Mas a vinda de Cristo mesmo é a vinda do Filho do Homem. Quando ele vem para revelar a palavra, para nos preparar, porque é um complemento. Você começa com a vinda de Cristo para revelar, para manifestar como Filho do Homem, e ele terminar esta revelação com a igreja aqui na terra e logo arrebatar esta igreja. Mas já foi feito lá atrás. O 7º anjo estava na terra no tempo da sua vinda. Isto é, no tempo que Cristo veio do céu como anjo forte, Apocalipse 10:1, pisou na terra, no mar e na terra, Apocalipse 10:2, e ele bradou como leão, Apocalipse 10:3, e ali foram
falar das vozes dos 7 trovões e dito: olha, não escrevas. Mas o tempo acabou e chega a mensagem do 7º anjo, Apocalipse 10:7, que nos dias da voz do 7º anjo, então seria revelado. Os dias da voz do 7º anjo foi os dias da vinda do Senhor no monte pôr do sol. Ele não veio para arrebatar. Ele não pode vir para arrebatar a igreja sem que primeiro ele venha para preparar a igreja. Ele não podia descer como Espírito Santo no dia de Pentecostes, antes que ele viesse na sua primeira vinda, como Filho do Homem, para morrer, para verter sangue e para perdoar os homens primeiro. Aí depois ele veio como Espírito Santo. Assim, Deus não pode vir nos ares primeiro para buscar a igreja, antes que ele venha primeiro como anjo forte, desce na terra, pisa no mar que é entre gente, na terra que é manifestando em carne, em William Branham, no 7º anjo, e pega esta palavra e revela esta palavra para o povo, preparando o povo para o arrebatamento. Agora não tem desculpa. Se eu não vou no arrebatamento, o problema é meu. Se você não vai, o problema é seu. Se o povo não vai, o problema é deles. Mas Deus já veio, já deu uma mensagem através de um profeta, que o ministério do Filho do Homem é Cristo, o anjo forte, no irmão Branham. Esse é o ministério do Filho do Homem. Ele veio, já deu a mensagem. Irmão Branham recebeu o livrinho aberto, pregou os 7 selos. Agora você vê ele pregando os 7 selos, eu estou aqui com o 7º selo na minha mão. Porque eu estou falando de promessas. E eu não quero falar muito das promessas passadas, foram muito boas, mas são passadas. Eu quero falar das promessas presentes. Eu quero falar daquilo que Deus está fazendo agora, enquanto Ele, Deus, não eu, Deus está abrindo os nossos olhos para podermos ver que a vinda do Senhor foi em 1963, no dia 28 de fevereiro, às 18h10 até às 18h30. Foi ali que ele veio. Por isso aquele dia e hora, conforme diz São Mateus capítulo 24, verso 36, o dia e hora ninguém sabe, foi aquele dia. E ninguém podia saber mesmo no dia, porque está escrito na Bíblia que ninguém sabe. Foi por isso que o irmão Branham não falou nada para nós, que foi aquele dia, porque não podia falar. Os dias do irmão Branham eram os dias do 7º anjo, que Cristo tinha vindo na terra. Vocês estão me entendendo? Cristo veio num homem. Cristo veio num homem. As pessoas esperam Cristo vir só no arrebatamento. Não. Primeiro ele vem como um homem, prega uma mensagem, prepara o povo, para depois este povo preparado poder subir para encontrar com este Jesus Cristo nos ares. Mas primeiro ele tinha que vir numa nuvem. Por quê? Ele foi oculto numa nuvem, quando ele subiu em Atos 1:11, ele foi oculto por uma nuvem. E a voz disse: por que vocês estão olhando para cima? Este Jesus, que vocês viram ele subir, ele há de descer assim como o viste subir. Bom, se ele subiu e foi oculto numa nuvem, por isso Apocalipse 10, verso 1, diz que o anjo forte veio descendo do céu numa nuvem. Por quê? Porque ele subiu numa nuvem. E agora ele estava descendo numa nuvem outra vez. Amém? Se você não entende a primeira vez, escuta mais. Essas mensagens não são como aquelas mensagens que você escuta na igreja, arrepia, vamos formar fila de oração e sente e chora. Essas mensagens você tem que saber que são mensagens que te preparam a alma, não o corpo. Você pode não ter emoção no corpo, mas existe uma segurança na sua alma, porque este mesmo Deus
que falou através de Jesus Cristo, há 2000 anos atrás, falou através de William Branham. Esse mesmo Deus que veio no Oriente, em Jesus Cristo, veio no Ocidente, em William Branham. Só que Deus não parou ali. A mensagem do irmão Branham está estampada na Bíblia, em Zacarias 14, 6 e 7, que no entardecer haveria luz. Mas a mensagem do irmão Branham também cumpre em Mateus 25, 6, que à meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. A mensagem do irmão Branham cumpriu até meia-noite. Da meia-noite até às 6 horas da manhã, já não é com o irmão Branham mais, é com a noiva. Guarde bem, é o período da lua, é o período da igreja. Ela tem que se manifestar, porque até ali ela recebeu do sol. Agora, ela tem que projetar, clarear na madrugada, e um tempo que está em silêncio, porque o tempo do silêncio é a madrugada. Não é muito silêncio para nós hoje, e também não era muito silêncio para os americanos, porque tanto os americanos como os brasileiros, eles começam a sair de casa para festejar 11 horas da noite. Quando nós, os mais velhos, 11 horas nós já estávamos dormindo, já fazia umas 3, 4 horas. Certo? É tudo diferente. Eles saem para comer os seus lanches, para poder engordar mais ainda, mas eles não sabem disso, de madrugada. E sabe qual o ministério da madrugada? É do orvalho cair. Já está até difícil para o orvalho cair, porque o irmão Branham diz: o orvalho cai quando há silêncio no mundo. Silenciou, aí o orvalho cai. Aí você só levanta de manhã, olha sobre o carro, olha sobre a relva, a grama, diz: olha, caiu mesmo, o orvalho caiu, molhou tudo, mas você não viu, você estava dormindo. Muitos na igreja estão dormindo quando o orvalho de Deus está caindo. Sabe o que é esta mensagem, esta revelação que você ouve? É o orvalho que cai do céu para poder refrescar a sua vida quando todo mundo está correndo para os lanches denominacionais. Você está recebendo e vendo o orvalho cair, que é a palavra do dia, cair e te alimentar, te sustentar. Amém? É bom sentir isso. Aí você sente o frescor. Mas essa mensagem é a mensagem da madrugada. Essa é a mensagem depois que irmão Branham foi embora. À meia-noite, irmão Branham estava aqui na terra, dizendo: eis aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Isto é tempo de vocês preparar, porque o que eu tinha que pregar para vocês estar preparados, já preguei. O que tinha que revelar, que é os selos, já foi revelado. Agora o esposo está chegando, saí-lhe ao encontro. Vocês têm que estar prontos para encontrar com o esposo. Exatamente nesse espaço de tempo, da meia-noite, foi quando Deus, através do profeta, estava fazendo o casamento meu com ele, seu com ele. Esse é o casamento da noiva. Você faz parte desta noiva. Então esse é o casamento. Nós fomos casados com a palavra. Irmão Branham diz: o esposo é a palavra revelada. Você não tem que casar com um grupo de gente onde prega que tem mistérios. Não. Agora é tempo de casamento. O casamento, você já tinha que ter revelado tudo para o seu marido. Você tem que ter revelado sua vida pregressa, seu passado, e ele também revelar para você, para não dar problema na vida. O casamento é para isso. A hora que vai casar, então já sabe de tudo isso. Ele conhece ela conhece ele, e ele entra nela e traz filhos. É exatamente esse espaço de tempo que Cristo está fazendo com a igreja. Cristo está entrando na igreja para poder trazer filhos segundo o seu caráter, segundo a sua palavra, segundo a sua revelação. Eu quero ver onde estão os filhos. Irmãos, se vocês estão aqui e ainda tem preocupação que o 7º selo não foi aberto, sabe o que vocês não viram? Vocês não viram o 7º anjo. Vocês não viram a vinda de Cristo como Filho do Homem. Vocês perderam os 7 trovões. Vocês perderam o novo nome. Se não sabe dessas coisas,
É tempo de saber dessas coisas, já são passadas. Eu estou falando, são promessas que aconteceram, que Deus cumpriu no tempo de William Branham. Deus não está hoje cumprindo essas promessas. Não, Ele cumpriu essas promessas. Deus não prometeu revelar ao Osmar, ao Orlando, qualquer outro pastor. Deus não prometeu revelar os mistérios. Deus prometeu revelar ao sétimo anjo. E nós não somos sétimo anjo. Nós viemos depois do sétimo anjo. Nós somos João. Entenderam? Eu quero que vocês entrem no mesmo grupo. Nós viemos depois do sétimo anjo. O sétimo anjo veio de Apocalipse 10, de 1 a 7. O sétimo anjo revelou. Agora é tempo da esposa manifestar, porque Apocalipse 10, 8 a 11, João vai ao anjo forte, isto é, ao anjo forte que estava em Brana. Ao anjo forte que trouxe o livro aberto para o sétimo anjo. João vai ao anjo e toma o livrinho e come o livrinho. O que eu e vocês precisam fazer, o que os pastores do Brasil e do mundo precisam fazer, é largar de ser incrédulos e comer esse livrinho. Isto é, comer a revelação dos selos, dos trovões, do novo nome. Comer como fazia Arão, que entrava no santo do santo, que ele podia entrar lá. E comia, metia a mão naquela panela dourada, cheia de maná, e jogava na boca, e o irmão Branham diz que ele comia e sujava sua barba, e aquele maná descia para a sua veste, e sujava a orla de sua veste. Isso mostrava quando ele saía lá de dentro do santo, ele saía sujo de maná, isto é, sujo de alimento. O que você fez? O que fizeste? Ó Arão, o que fizeste atrás do véu? Comi o maná escondido, que vocês na congregação não sabem. Este é o dever de cada ministro, de ser um Arão, de entrar atrás do véu, porque o véu já foi rasgado. Os únicos que podem entrar atrás do véu, quando o véu é rasgado, são os pastores no início. Eles entram atrás do véu e traz o maná para o povo, que cada pastor saia de trás deste véu com a boca suja de maná, com a barba suja de maná, com a orla de sua veste suja de maná, isto é, ele tem a revelação na boca, ele tem a revelação na orla das vestes, ele tem a revelação na vida, e para poder entregar para o povo. Era isto que Arão fazia. É isto que nós, como pregadores, precisamos fazer. Deus tem aberto a porta para nós podermos fazer isso, porque Ele rasgou o véu. Jesus rasgou o véu quando Ele morreu, rasgou o véu do templo. Mas nos dias de William Branham, rasgou-se o véu dos mistérios. Ninguém podia entrar lá e comer primeiro selo, segundo selo, terceiro selo, quarto selo, quinto selo, sexto selo, sétimo selo. Ninguém podia entrar e comer. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, o único que enquadra na palavra de Deus, que podia entrar atrás do véu e pegar cada selo e revelá-lo para nós. Porque o cordeiro faria isto, converteria em leão e dava o livro aberto para o sétimo anjo. É isso que nós temos nas mensagens. Mas o povo hoje quer ouvir uma mensagem de sensação, de emoção. Eu fui curado. Você já foi curado. Você não tem nem que ficar na fila hoje para ser curado. Se você tivesse fé, você já sairia curado sem alguém pôr a mão em você. O irmão Branham diz na sua mensagem, ele diz, você vem aqui e diz, eu tenho toda a fé do mundo. Ele diz, o que você está fazendo na fila de oração? Se você tem fé, então seja curado. Você nem precisa da fila de oração. É que nós aprendemos na primeira e segunda etapa que tem que impor mãos em nós para orar por nós, para sermos curados. E nós nunca caminhamos mais. Como chegou a oração através daquele centurião que diz, o senhor não precisa ir na minha casa, não precisa pôr a mão no meu criado, manda uma palavra e o meu criado sarará.
Deus quer de mim e de vocês uma mensagem assim, uma mensagem que Ele olha para nós e diz: você sim tem uma mensagem que vale a pena, é o que eu revelei, vocês estão comendo. Mas não ficar estas promessas antigas quando Deus tem promessas hoje. Hoje, Ele tem promessas para nós hoje. O problema é nós não entrarmos nessas promessas. É as promessas de Deus para hoje. No tempo do irmão Brana, foi tempo de revelação. Alguém diz: bom, só ler aqueles parágrafos que o irmão Brana diz: olha, ele não revelou o 7º selo porque é o selo da sua vinda. E eles não vão mais na mensagem para ver que o irmão Brana era o 7º anjo, o mensageiro do 7º selo. Nós temos na mensagem, ele é o mensageiro do 7º selo. Por que as pessoas não percebem isto? O 7º selo estava no irmão Brana. Eu quero ler apenas poucas coisas aqui para vocês, porque eu acho que eu falando mais vocês vão entender melhor. Mas eu quero ler isto para que você veja como Deus entra em cena e fala com o seu povo e dá a mensagem. Você quer ver sobre o 7º selo, 152 do 7º selo? Agora aqui está, era o que tinha o 7º selo. Ele estava falando daqueles 7 anjos que vieram naquela constelação que formou aquela nuvem de cabeleira branca, e aqueles 7 anjos representavam as 7 eras da igreja: Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley, e o 7º representava Brana. Então o irmão Brana está falando sobre esses 7 anjos aqui, que ele está falando no 151 do 7º selo. Aí ele admirava aquele 7º anjo, é o que ele admirava. Irmão Brana não admirou o anjo de Paulo, o anjo de Irineu, de Martim, de Columba, de Lutero, de Wesley. Não, irmão Brana admirou o 7º anjo. Ele diz aqui, ó, ele era mais brilhante, o 7º anjo, e significava mais para mim do que os demais. Porque aquele anjo era dele. Você sabe qual anjo que significa mais para mim? O meu anjo. Você sabia que você tem um anjo? Se você se deixa ser levado pelo mal, ser levado pelo pecado, ser levado pelo adultério, ser levado pela mentira, sabe que anjo você tem? Um anjo mau. Mas quando você toma a palavra de Deus, você tem um anjo que te tira do pecado, que te tira do adultério, que te tira da mentira, que te tira da falsidade. Esse anjo é de Deus. Cada um de nós, diz irmão Brana, temos um anjo. Agora, eu quero ver para onde está me levando esse anjo meu. Se o meu anjo me levar a fumar, diz: sai de mim, Satanás. Você não é anjo de Deus. Se o meu anjo me levar para cobiçar as mulheres, porque não pense que velho também não cobiça. Certo? Então, é porque está velho. Não, tanto faz velho como novo. Hoje o mundo está perdido de criança até velho. Você precisa aprender essas coisas. Mas se o meu anjo me leva para cobiçar, para adulterar, eu digo: sai de mim, Satanás. Eu não quero esse anjo. Eu tenho um anjo. Quando eu me converto, quando eu aceito Jesus Cristo, quando eu recebo o Espírito Santo, eu tenho um anjo que me guarda do mal, que me guarda do adultério, que me guarda do fumo, que me guarda das pragas desse mundo, que me guarda das drogas. Eu tenho um anjo, você tem um anjo. Agora, se você tem sido guiado por um anjo que te leva para o mal, você está sendo guiado por Satanás. É o anjo do diabo. Porque o diabo tem anjos para poder dar, assim como Deus tem anjos para poder dar ao seu povo. E o irmão Brana diz: cada um de nós temos o nosso anjo. Então eu tenho que descobrir que anjo que está comigo. E por isso eu descobri qual é o anjo do irmão Brana, porque o irmão Brana fala deste anjo aqui. Ele era mais brilhante, significava mais para mim do que os demais. Lhes disse que tinha o peito assim robusto, estava voando para o Oriente. Lhes disse também que me levantou, o 7º anjo, levantou William Brana, me suspendeu. Se recorda? Foi quando eles pegaram este 7º anjo, pegou o irmão Brana da terra e levou ele até naquela nuvem de 7 anjos.
Era o único anjo vivo na terra, era o William Branham. Os demais já tinham partido durante todas as eras. Mas a promessa de Deus de revelar sua palavra não foi para nenhum anjo anterior. Foi para o 7º anjo. Foi por isso que o 7º anjo da constelação, diz o irmão Branham, ele desceu aqui, me levantou, me suspendeu. Isso ele levou até aquela nuvem de anjos. Escuta, agora aqui está esse anjo que me pegou, esse 7º anjo que me levantou, que me suspendeu, era o que tinha o 7º selo. Oh, meus irmãos, um monte de crente aí que tem anjo de 6º selo. E se você soubesse que anjo até de 6º selo é anjo do homem e anjo da besta. Se você crê que Deus revelou só 6 selos, você não viu o anjo de Deus na terra, que foi William Branham. William Branham está dizendo que aquele 7º anjo, que era mais brilhante, que era mais robusto, ele me pegou, ele me suspendeu, levou ele para aquela constelação de anjo e deixou ele lá dentro daquela constelação de anjos. Isso aconteceu em 1963. Nós temos as datas, está claro na mensagem do profeta, 28 de fevereiro de 1963, das 18h10 às 18h30, foi fotografado, mas o irmão Branham já estava lá desde manhã, foi tomado desde manhã, entende? Mas só foi fotografado na parte da tarde, mas o irmão Branham estava lá. As pessoas não se apossam da promessa hoje. Você está ouvindo uma mensagem que ninguém nunca pregou, porque os outros só pregam 6 selos revelados. E nós, desde do ano 2000, estamos pregando os 7 selos revelados. Por quê? Porque nós vimos o anjo do irmão Branham. Nós não ficamos aí vendo o anjo de Wesley e o de Paulo. Não, nós vimos o anjo da promessa do dia. A promessa do dia, do tempo do 7º anjo, nós vimos aquele anjo. Aí o irmão Branham está dizendo, era ele o que tinha o 7º selo. Aquele 7º anjo era o que tinha o 7º selo, que ninguém sabe, que o irmão Branham disse que não foi revelado, porque era o selo misterioso da vinda do Senhor. Por isso ninguém soube que o Senhor veio 28 de fevereiro de 1963, das 18h10 às 18h30. Se você conta pela Bíblia, em Apocalipse 8, verso 1, diz que ao abrir o 7º selo, houve silêncio no céu por quase. A Bíblia é tão completa, tão exata. A Bíblia não diz houve silêncio no céu por meia hora. A Bíblia diz houve silêncio no céu por quase meia hora. Por quê? 18h10 a 18h30 dá quanto? 20 minutos. Passou de 15, é quase meia hora. Se o povo pudesse perceber isso. Esta é a revelação da promessa para os dias de William Branham, que ali estava o 7º anjo. Agora, este 7º anjo era o anjo do irmão Branham. Ele disse, ele me pegou, ele me suspendeu. E aqui no final do 7º selo, eu quero só ler esse pedacinho final, onde o irmão Branham, ele não, escute bem, irmão Branham não podia falar que era ele. Irmão Branham não podia falar que era a vinda do Senhor. Ele não podia. Está escrito em Mateus 24:36. Aquele dia e hora, ninguém sabe. Isto é, quando estava acontecendo, ninguém podia saber ainda. Só sabe depois que aconteceu, aí irmão Branham podia falar. É o que ele falou alguma coisa nas mensagens posteriores. Ele vai falar com respeito ao 7º selo. Ele vai falar na festa das trombetas, mostrando que é o 7º selo. Ele diz Apocalipse 10. Era o 7º selo. Apocalipse 10. Então ele estava dizendo, o 7º anjo era o 7º selo. Apocalipse 10 é o 7º anjo. É o anjo forte que desce do céu e se materializa. E aqui estava materializado o 7º anjo descido do céu para mostrar para nós que o selo estava revelado. Revelado como? Estava revelado em carne. Por isso o irmão Branham pregou o desvelar de Deus. Por que o desvelar de Deus? Deus não é velado? Ele está velado em carne. Então, ele vela
e desvela na carne. Isto quer dizer, Deus é tão grande que ele esconde no homem e se revela através do homem. Ele está fazendo hoje a mesma coisa, que ele está revelando através de você. Você é a pessoa na qual deve revelar para o mundo que Jesus já veio, que ele tem novo nome, BRANHAM, é o novo nome de Deus. Entende? Irmão Brana falou sobre isso. Eu tenho que esclarecer estas coisas sempre para as pessoas. Naquela carta ao irmão Liveio, ele mostrou do parágrafo 22 ao parágrafo 29, e ele mostra sobre isso e ainda diz, você sabe, irmão Li, o que quer dizer Brana? Perfeito, perfeição. O que é perfeito senão Deus? Ele não está falando do homem Brana, ele está falando do nome. O nome é perfeito, perfeição, porque é o novo nome de Deus. As pessoas não podem, de maneira alguma, ver o sétimo selo aberto, porque se ver o sétimo selo revelado, vai ver o novo nome. Porque o sétimo selo revela Deus em carne humana outra vez. E ele não revela Deus em carne humana chamado Jesus. Não, foi por isso que o irmão Brana parou de pregar. Quando ele começou a pregar e as pessoas começaram a chamar ele de Senhor Jesus Cristo, ele parou de pregar. Porque Deus manifestou nos dias de Brana não como Senhor Jesus Cristo. Não, Deus manifestou nos dias de Brana com o novo nome Brana. Não era o Senhor Jesus Cristo. Agora, fala assim, Brana é o Senhor Jesus. Não, Brana era Brana. Porque o Senhor Jesus Cristo era Brana. Entendeu? Deus só usa uma carne para ele poder entrar e poder esconder. Então aqui no parágrafo 201, no finalzinho do parágrafo, é que o irmão Brana diz que aquele anjo sobre o sétimo anjo, ele diz assim, está à esquerda e ele seria a mensagem do último anjo, que o último anjo é o sétimo. Algo muito extraordinário. Recordem como disse que tinha sua cabeça levantada, suas asas tão poderosas e agudas, e como disse que voou diretamente a mim. O irmão Brano não podia revelar isso aqui, por isso ele diz assim, agora isso é este sétimo selo. É uma coisa extraordinária e ainda não sabemos o que é, porque não tem sido permitido sua abertura. Enquanto isto, ele já tinha mostrado que a abertura já havia acontecido e as pessoas não perceberam, porque Deus está abrindo o selo através de um corpo humano. Deus estava num homem abrindo estes selos aqui, o 139 do sétimo selo. Eu estou lendo as primeiras traduções de Goiânia. Viu que tremiam as colunas do templo com a presença destes anjos, e agora estes serafins santos se calaram. Os anjos cessaram de cantar. Não havia nenhum louvor, nenhuma adoração ao redor do altar. Não havia nada. Havia um silêncio como de morte, pelo tempo de meia hora. Todas as hostes celestiais estavam em silêncio por esta meia hora, quando foi aberto. Mas ele disse que não foi. Olha para você ver. Ele tem que fazer assim. Deus diz para ele, não diga para ninguém. Eu quero que você entenda isso, que o ministério hoje, a promessa para hoje, não é deixar só como o irmão Brana diz aqui, não. A promessa para hoje é comer o livrinho, comer os selos e falar para você o que é. Quem é o sétimo selo? É William Brana. Deus estava revelado em carne humana e o povo não sabia. Nos seus dias, nem a própria família do irmão Brana sabia que Deus estava naquela carne, revelando o seu ministério de filho do homem através de William Brana. Então ele diz aqui, todas as hostes celestiais estavam em silêncio por esta meia hora quando foi aberto este mistério do sétimo selo no livro da redenção. Pense, porém sim, está aberto, porque o Cordeiro o abriu. Como que pode? Irmão Brana vai levando assim, fala essas coisas, as pessoas não entendem. Aí ele vai mostrando que aquele sétimo anjo desceu, pegou ele, suspendeu, levou ele para dentro daquela coluna de nuvem, formada por eles mesmos, e depois ele chega no final e diz, esse anjo voou para mim.
Você tem algum anjo que voa para você? Se você tem um anjo de mentira, um anjo de falsidade, um anjo que não tem a revelação. Porque se você tem um pastor, e esse pastor é um anjo. Todos os pastores é anjo. Seja do bem ou do mal. Seja de Deus ou de Satanás. Todos nós pastores é um anjo. Não adianta. É um anjo humano. Entende? Anjo que come, que bebe, anjo que morre. É anjo. A Bíblia chama nós de mensageiros, de anjos, aqui na terra também. Então, cada um de nós somos um anjo. Cada pregador está aqui como um anjo para falar as coisas para o povo. Mas se você tem um pastor que é um anjo, que ele só crê, que só 6 selos for aberto, você tem um pastor como a besta. Você tem um pastor que é apenas um homem. Número 6 foi o dia que Deus fez o homem, no 6º dia. Por isso tinha que chegar o 7º para mostrar para você que o 7 é o número de Deus. Deus não é número 6. Número 6 é o homem. Número 6 é a besta. O pastor, o anjo que não sabe a revelação do 7º selo, ele é um homem apontando também para uma besta que te engana e que te marca. Ele marca a sua mão direita e marca a sua testa. Isso penetra você sustenta a mensagem de 6 selos revelado. Você crê na mensagem de 6 selos revelado. O que acontece? A marca da besta dada a você através do seu próprio pastor, que não tem o 7º selo nele, não tem o novo nome nele, não tem os 7 letras do nome nele. Porque o irmão Brana diz que o número de Deus é 7. E Deus perguntou para o irmão Brana, quantas letras tem seu nome? Deus precisa perguntar alguma coisa, mas Deus não sabe? Vocês veem como Deus manifesta, quando Ele está manifestando ao homem, Ele fala que nem homem, Ele age que nem homem. Ele conversou com o irmão Brana e disse, quantas letras tem seu nome? Irmão Brana soletrou, B-R-A-N-H-A-M. Soletrou Marion e soletrou B-R-A-N-H-A-M. Deus perguntando para ele, porque é o número de Deus. O irmão Brana veio e pregou as mensagens que o número de Deus é 7. Por quê? Porque tem 7 letras. O número que é o nome de Deus. É número e nome de Deus. Agora, vamos terminar aqui a promessa para hoje. Porque até aqui eu estou dizendo para você que a promessa que Deus fez de revelar os selos, os trovões, o novo nome, revelar os mistérios da Bíblia, conforme Apocalipse 10, de 1 a 7, estas promessas Ele já cumpriu. Certo? Eu devo terminar agora. Vocês têm paciência comigo, porque eu demoro em vir visitar vocês. Então tenha paciência, porque isso daqui é bom para nós. Mas Josué e Caleb, é 150 que faremos com esse Jesus chamado Cristo. Mas Josué e Caleb são anjos também. São homens de Deus. Cadê os 10 espias? Pereceram. Agora Josué e Caleb, eles tinham ministério. Deus está procurando hoje é isto, o Josué e o Caleb. Hoje. Deus encontrou no tempo do irmão Brana, Moisés, o Josué e o Caleb. Porque o ministério de irmão Brana foi o ministério de Moisés. E logo a revelação dos selos, o ministério de Josué. E os Calebes foram os que creram e logo morreram. Porque depois que Deus manda uma mensagem, aquele povo crê, Deus recolhe o mensageiro e o irmão Brana diz e manda uma praga sobre o povo. Aí veio a praga da ressurreição isolada do irmão Brana para revelar selos, trovões, terceira puxada. Essa não é a mensagem, a promessa de Deus. Isso foi uma praga que caiu sobre o mundo. Deus já tinha revelado, Deus já tinha mandado o 7º anjo e revelado. Então aqui está, nós devemos procurar hoje o nosso Josué. E nós devemos ser os Caleb. Aí queremos, aonde está o Josué? Tem o Josué e tem o Caleb. Está aqui, ó. Verificaram. Eles se dirigiram à palavra. E o Senhor disse, eu vos dou esta terra.
a terra boa que mana leite e mel. Eles não contaram a aparência, o que era isto, o que era esta evidência. A palavra de Deus disse: eu a dou para vocês, vão tomá-la. E eles foram os únicos que entraram. Nós estamos querendo que a igreja seja grande. De 2 milhões de pessoas que saíram do Egito, 2 entraram. 2. Irmão Branham diz, e a Bíblia diz, os 2 foram os 2 únicos que entraram daquela velha geração. E aí vem o Josué e o Caleb entrando aqui com uma nova geração. É a nova geração que não ficou lá no deserto, porque a do deserto morreu, ficou sobre a areia, não tem nem sepultura. Eles reclamaram, como que você tirou nós lá do Egito e trazer para esse deserto que nem sepultura nós temos aqui. Eles queriam sepultura, mas gente que não crê em Deus, que não acompanha a promessa, não merece nem ser sepultado. Coberto apenas pela areia quente do deserto e morrer por lá mesmo. E eles morreram, sabe o que é morrer? Quando Deus fala de morte, Ele está falando que aquelas pessoas foram separadas eternamente dEle. Morreram. Tem gente na mensagem, na primeira e segunda etapa, eles vão ter que entender isso. Eles não chegam à terra prometida, eles não chegam à promessa, eles não puderam chegar aos selos revelados, eles não puderam ver irmão Branham como o 7º anjo, como o 7º selo, como aquele que revelava todos os mistérios, que trouxe tudo claro para nós. Eles não puderam ver no irmão Branham o novo nome de Deus. Então, eles vão morrendo nesse deserto. Mas agora, de 2000 para cá, irmãos, é tempo, olha, guarde bem, é tempo de Josué e Caleb. É tempo desses 2 que vão entrar nos selos, nos trovões, com a nova geração. As pessoas chegam hoje e já vão entrando. Diz, como que você batiza em nome de Jesus Cristo hoje? Como que você crê em novo nome hoje? É a nova geração que está chegando, como chegou para Josué e Caleb. Nós estamos nesse final. Verifiquemos as promessas de Deus para hoje. Certo? Verifiquemos as promessas de Deus para hoje. Não para o dia do irmão Branham, para o dia do irmão Branham foi revelação. Para hoje é ter João e você. João e Caleb. Mas o que é isso? Tem que ter João, Caleb e Josué. Está aqui. Vocês são os que seguem o Josué. O Josué é o João. O que ele faz? Levando você para a promessa de Deus para hoje. Não apenas o que foi feito no tempo do irmão Branham, que Deus diz para o irmão Branham, não diga a ninguém. Mas depois que o irmão Branham foi embora, Deus diz para João, vai ao anjo forte, toma o livrinho, come e profetize a povos, reis, nações e línguas. Eles dizem, vocês querem saber mais do que Branham? Não, nós não queremos saber. Só que William Branham revelou tudo. Mas não pôde falar tudo porque Deus disse para ele, não fale, não diga a ninguém. E para nós, esse ministério da esposa, de 2000 para cá, é o ministério da esposa, do Josué, do Caleb, conhecido como João na Bíblia. Estamos mostrando que eles vêm lá de trás. Esses que têm o anjo correto, o anjo que vence o mal. O anjo que não olha para a crítica, o anjo que não olha para o tamanho dos gigantes. Irmãos, que tamanho de gigantes, pastores formados, grandes pastores. E muitos ficaram com medo, mas o Josué e o Caleb olharam, não, nós vamos entrar aí. Nós possuiremos a revelação dos selos, dos trovões, do novo nome. O que você vai fazer? Vamos tirar esses girgaceus, esses perizeus, estes heveus, estes heteus. Vamos tirá-los. São os pastores, são os membros. Vamos tirá-los da terra, porque eles não têm promessa para eles. A promessa é para aquele que crê. E o que creu foi só Josué e Caleb da velha geração,
que entrou agora com uma nova geração. Amém? Obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor dá de podermos pregar estas coisas. Por mais difícil que parece ser, é tão fácil para o eleito. O eleito alimenta, o eleito come esta verdade. Obrigado, Senhor, ajuda meus irmãos, minhas irmãs, pastor Orlando, toda a sua família, a sua congregação, que todos sejam cada dia mais avivados com esta palavra. Porque a única coisa que pode nos avivar hoje é esta palavra, porque o avivamento acabou. E temos uma mensagem de Josué e Calebe. Temos uma mensagem de João, que está entrando com as promessas hoje. Isto é, comendo os selos e já dizendo que são. Dizendo que o sétimo selo é o sétimo anjo. Porque foi isto que o sétimo anjo também falou. Nós queremos também falar. Em nome do Senhor Jesus Cristo, obrigado por sua presença, por sua palavra. Ajuda seus filhos a caminhar diante de ti com esta força de fé para a tua glória. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, Deus os abençoe. Muito obrigado pela paciência.